Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, não temas, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Senhor te sustente, te fortaleça, te auxilie em toda a caminhada cristã, que o Senhor esteja sempre presente com sabedoria e graça sendo derramadas sobre a sua vida. O texto de hoje se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 3, o verso de número 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara não tinha temor de Abraão, não temendo perturbação alguma. O que Pedro está falando aqui neste texto e que as mulheres, o texto hoje se refere às mulheres, mas também, como nós conhecemos muito bem a sociedade hoje, podemos até encontrar maridos nessa condição também. Às vezes os papéis se invertem dentro de casa e isto vale na vida conjugal, vale nos dois sentidos. Pedro está falando aqui primeiramente às mulheres, às esposas, as esposas cristãs, dos versos de 1 a 6, e depois no verso 7 ele fala aos maridos. Veja, ele diz no verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E depois, no verso 7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o contexto de 1 a 7 é a vida conjugal, o marido e a esposa. E eles, quando Pedro está colocando aqui para serem igualmente, tanto a mulher como o marido, sejam igualmente, ele está se referindo ao que vem anteriormente no capítulo 2, dos versos de número 21 a 25, aonde fala de Cristo. E aqui então esse igualmente é para que eles olhem para Cristo e assim então vivam suas vidas ou pratiquem no lar um comportamento igual ao de Cristo. O capítulo 2, verso 21, fala que porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém conservaste ao pastor e bispo da vossa alma. E aí ele começa o capítulo 3 dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas como Cristo foi. Então a referência para esta submissão é Cristo. A referência ou o exemplo que deve ser seguido é Cristo, quando ele diz igualmente. E aí ele começa a falar que se tem um marido que não obedece à palavra, um marido incrédulo,
a mulher então deveria ganhar esse marido sem palavras, sem falar coisa alguma, mas pelo procedimento. E o verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, e aí esse comportamento cheio de temor não é um comportamento de medo, mas um comportamento reverente, e não ao marido, mas a Cristo. Esta reverência, esse temor é ao Senhor, e ela então deveria viver assim. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato vestiário. Seja, porém, então ele está colocando aqui a questão do visual, que no tempo de Pedro, as mulheres gregas, né, entre os gentios, que o evangelho já estava entrando nas casas dos gentios no tempo de Pedro e convertendo muitas famílias, mas assim como nós também encontramos hoje, as mulheres se convertiam mais do que os maridos. Então havia muitas famílias dentro da igreja em que a mulher era cristã e o marido ainda não. O marido era incrédulo. E talvez isso seja a sua realidade. Mas veja, Pedro está instruindo as mulheres, as esposas, em como elas deveriam proceder quando isso estivesse acontecendo, de que o procedimento delas era muito maior do que e muito mais importante do que as palavras, quando o marido fosse incrédulo. E aqui então não é pelo adorno. As mulheres se vestiam muito bem, então, e os maridos também naquela época pediam isso. E é interessante quando nós olhamos ou lemos relatos daquela época, o quanto era importante a questão do cabelo, o uso de ornamentos, as cores, o vestuário, e tudo isso era importante então para as mulheres daquela época, as mulheres não cristãs. E Pedro então está instruindo que o lar cristão não deveria ser assim, ela não deveria se preocupar com isso ou ficar com medo do marido por causa destas coisas. Então ele diz no verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, mas seja, no verso 4, porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As mulheres precisavam, as esposas cristãs naquele momento precisavam compreender que não é o exterior, mas é o interior. E esse procedimento cheio e esse comportamento cheio de temor e esse procedimento da esposa para ganhar o marido não cristão não era pelo que ela fazia, porque o marido obrigava ela a se vestir e a se mostrar bem diante da sociedade, mas era o seu homem interior, era o coração unido ao incorruptível trajo. Veja que ele usa aqui a figura de uma vestimenta interior, que é o espírito manso e tranquilo. A esposa deveria se revestir desse tipo de vestido espiritual, um vestido manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim. Agora ele vai trazer um exemplo, versos 5 e 6, que é o texto nosso de hoje, é o exemplo que ele usa para que aquelas mulheres se vejam e também tenham como um modelo. Ele diz, pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outras, as santas mulheres que esperavam em Deus. As mulheres do passado esperavam em Deus assim, estando submissas a seu próprio marido.
Então o exemplo que ele vai dizer era das mulheres do passado. E aí o verso 6 ele fala de Sara, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Talvez você pergunte, né, onde está isso? E lá, se você ler Gênesis 18, nós vamos encontrar Sara se referindo a Abraão desta maneira. E aqui ele diz também algumas características de Sara naquele momento, que elas deveriam então copiar, né? Sara era um modelo que elas deveriam se espelhar, que Sara estava sendo o modelo de vida cristã ou de mulher cristã, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Então, as esposas daquele momento de Pedro, né, cristãs que se converteram a Cristo, se tornaram filhas de Sara, né, praticando o bem. Praticando qual bem? Tudo que já foi falado aqui, com o procedimento, que o marido seja ganho sem palavras, ou seja, um procedimento igual de Cristo, do capítulo 2, dos versos de 21 a 25, que não abriu a boca, ou não gritou, não brigou, não criticou, não usou as palavras com ultraje. E aqui ele está dizendo desta prática do bem e não temendo perturbação alguma. Sara não tinha medo de Abraão. Sara chamava ele de Senhor por respeito e não por medo. Então, não temendo perturbação alguma, ela não tinha medo. É interessante que nós vamos observar isso no comportamento de Sara, quando ela fala sobre Agar no capítulo 16 de Gênesis, e como ela está junto com Abraão e vai e obedece quando ele fala para ela, se alguém perguntar se era esposa, era para ela dizer que era meia-irmã, né? Em alguns momentos até Sara extrapola, né? Porque ela mente como Abraão pede para ela fazer, ela faz mentindo. É lógico que esses tipos de atitude de Sara as mulheres não devem fazer se o marido pedir, mas é exatamente nessa hora que nós mostramos que as mulheres mostram que não tem medo, né? Quando o cônjuge pede para você mentir, que se você não fizer vai ter consequências, ou seja, o lar se torna um lugar de medo e pavor, e Pedro está exatamente falando disso, que o lar cristão não é assim, que o lar cristão, que a vida conjugal não deve ser uma vida de medo, aonde a mulher fica sempre com medo de se eu não fizer isso, meu marido vai brigar comigo, e se ele brigar comigo eu vou ter algumas coisas terríveis na minha vida acontecendo. Talvez alguns lares dentro da igreja ou fora da igreja nós vemos isso acontecendo. Não é pelo fato de que Cristo habita no coração da mulher e não do marido que estas coisas não aconteçam. Pelo contrário, acontecem. E dentro do lar cristão, quando nós temos um só deles vivendo a vida cristã, o outro acaba trazendo um jugo sobre a vida do cônjuge terrível, né? Então, alguns lares que talvez você conheça em sua igreja, que a mulher já é cristã, ela já se converteu, mas o marido não. Imagine quantos medos podem estar, aquela mulher pode estar vivendo, aquela irmã em Cristo pode estar vivendo, exatamente porque seu marido ainda não se converteu. E ela está servindo a Cristo, mas o marido não. E algumas coisas vêm de imposições, de palavras duras do marido,
e isso pode provocar medo. Mas as mulheres cristãs não deveriam viver uma vida de medo. E é isso que Pedro está trazendo aqui para aquelas mulheres, para aquelas irmãs em Cristo, naquele momento de que a vida conjugal não é para ser uma vida pautada pelo medo, mas alguém que pelo procedimento ganha o marido sem palavras, só pelo procedimento. Que alguém que é honesta, né? E que o marido então observa o honesto comportamento cheio de temor. O marido vai ver o quanto você teme a Deus. O marido vai ver o quanto esta mulher teme ao Senhor. E é isso que vai fazer com que ele pense mais a respeito do Senhor. Uma mulher que não está preocupada com o seu exterior, mas está preocupada com o seu interior. Ela cuida do coração, ela une o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, não um espírito de medo e de pavor, porque o meu marido, se eu não fizer o que o meu marido manda, né, eu vou ter consequências. Maridos brutos, maridos violentos, maridos que causam pavor só de estar presente no lugar. E essa realidade existe nas igrejas. Mulheres cristãs que são amedrontadas, que são apavoradas porque seu marido ainda não serve a Cristo. Mas veja, Pedro está trazendo aqui uma palavra a estas mulheres, dizendo que olhe o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Aí você pode até dizer, mas Abraão era crente, Abraão era do Senhor. De fato, Abraão era, mas quantas coisas Abraão também fez para começar a entender a fé? Quantas coisas erradas Abraão também fez e que Sara mesmo assim respeitou ao seu marido nas coisas erradas que ele fez, porque ela temia também ao Senhor. Então, não temendo perturbação alguma, é esta mulher que procura viver uma vida mansa e tranquila e cheia de temor de Deus. Esta mulher, ela não terá medo do seu marido e entenderá o que é a submissão respeitosa, né? Não aquela submissão que alguns entendem sobre ser capacho do marido. Não é disso que se trata o texto, não é disso que trata, mas de uma submissão respeitosa. E quando algumas até leem este verso sobre Sara, né, podem até dizer, nossa, Sara era muito boba de chamar Abraão de Senhor. Pelo contrário, Sara era cristã. Sara estava mostrando o exemplo do que é uma vida submissa a Cristo. É assim que a mulher se porta dentro de casa. Ela não tem medo do seu marido, ela tem temor de Deus, assim. E porque ela teme a Deus, então ela igualmente faz o que Cristo fez quando foi ultrajado. Ele não revidou, ele não, como o texto diz no verso 22, né? Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Verso 23, ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Como é dentro de casa? Como os embates, as conversas dentro de casa? Então, se você quer ganhar o seu marido e que não serve a Cristo ainda, a palavra de Pedro diz que é pelo procedimento, um procedimento cheio de temor a Deus, um procedimento honesto, de um honesto comportamento que o seu marido vai observar, um comportamento, um procedimento que visa mais o homem interior, de ser revestido de um espírito manso e tranquilo. E é assim que você não terá este
temor perturbador do verso 6. Olhando para como Sara se comportou, o exemplo de Sara é o exemplo de Cristo para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Dentro da igreja, a igreja presbiteriana tem a sociedade feminina, né? A sociedade auxiliadora feminina, que nós chamamos de SAF, né? E essas mulheres, muitas delas têm ali história de vida tristes, sofridas. Algumas delas ainda estão convivendo com maridos incrédulos, com maridos que ainda não se converteram e que às vezes passam situações difíceis. Então ore por ela, ore por essas mulheres. Se você vê uma mulher sozinha dentro da igreja, que o seu marido ainda não é cristão, talvez você que já tem uma família cristã, seu marido já é cristão, seus filhos vão com você na igreja, talvez você devesse olhar com esse olhar de compaixão para ela e orar por ela, para que Deus, com sua graça, venha auxiliá-la, para que a vida dentro de casa não seja uma vida de perturbação, uma vida de medo, uma vida de pavor. Já conheci mulheres que disseram que ela não poderia demorar-se no culto, de que ela tinha que chegar em determinado horário dentro de casa, senão o marido ia criticá-la. E eu estou sendo bem raso aqui, né, nessa questão da crítica, porque ela estava dizendo coisas mais difíceis e terríveis que poderiam acontecer se ela não chegasse cedo em casa, se ela se demorasse um pouco mais no culto ou na escola dominical, então ela teria problemas com seu marido. Que vida difícil, né? Viver a vida do lar com medo, e no lar onde deveria ser o lugar de alegria, de prazer, de satisfação, vira um lugar de medo e pavor. Não, o lar não deveria ser assim. E a nossa relação, as nossas relações conjugais devem ser uma relação pautada em Cristo Jesus. Mas sabemos que em alguns casos a mulher já se converteu, mas o marido ainda não. E nós precisamos ter compaixão desses casais que ainda sofrem esta dificuldade, né? Então, para aqueles que ainda não se casaram, né, pense bem antes de assumir um compromisso com alguém que não tem a mesma fé, né? Seja o marido, seja o noivo ou a noiva, né? Observe bem, pois talvez a vida do lar vai ser uma vida de desafios, difícil, exatamente porque os dois não têm a mesma fé. E essas situações podem existir, lar divididos pela fé, mas que há um caminho. Eu não preciso viver todos os dias com medo, mas quando eu busco na palavra do Senhor um procedimento que agrade ao Senhor, olhando para Cristo e também vendo como as mulheres do passado se comportaram, servindo de exemplo para nós hoje. Que Deus abençoe sua vida e seu lar, que Deus abençoe o seu cônjuge, que Deus abençoe o casamento, que Deus te ajude para que nesta relação não seja uma relação de medo e pavor. E se o seu lar não é assim, né, que você olhe para os seus irmãos em Cristo e observe, será que não tem alguém que aqui está vivendo, dentro da sua igreja, não está vivendo isso? Talvez seja a hora de você orar com esta mulher e auxiliá-la nos seus medos e nos seus pavores diante de um marido incrédulo, porque ela já aceitou Cristo, mas ele ainda não. E o quanto ela precisa do consolo e do auxílio dos irmãos em Cristo. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe em nome de Cristo. Que a sua vida seja uma vida no lar, seja uma vida que Cristo seja o exemplo,
aonde ele não teve medo também daquele momento, né? E naquele momento difícil que Jesus foi ultrajado, ele não abriu a boca com ultraje, ele não pecou. E assim possamos seguir o exemplo dele para que a vida dentro do lar seja uma vida em que nós olhamos mais para Cristo do que para as situações ou para aqueles que estão nos causando tanto pavor. Deus te abençoe e que a sua casa seja um lar abençoado em nome de Cristo.